Bom dia, eu estava aqui fazendo meu estudo bíblico hoje, lendo a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve essa carta preso e a carta de Colossenses, né, de Paulo a Colossenses, para mim é como se fosse um convite a se apegar à palavra de Deus e à esperança que ela nos dá e a repensar algumas atitudes, algumas práticas e pensamentos que a gente vive que podem nos afastar da presença do Senhor em nossas vidas. A parte que eu queria destacar aqui para vocês está lá em Colossenses 3. Eu não vou ler, mas esse capítulo ele fala basicamente de orientações práticas, né? Sobre como proceder uma vida onde a gente esteja conectado com Deus. A gente sabe que na atualidade o convite que vivemos é sempre para uma vida muito cheia de afazeres, de compromissos, muito voltada ao trabalho, né? As mulheres cada vez mais no mercado de trabalho. Isso não deixa de ser uma conquista, mas também é um ponto para a gente pensar com quem essas crianças estão ficando, né? Quem está de fato fazendo o papel de educação na vida dessas crianças. A gente entende que o tempo de qualidade ele faz sim diferença, então não significa que não tenhamos que trabalhar, porque precisamos, mas ter tempo de qualidade, instruir as crianças a respeito do que é relevante para a vida delas e também uma vida, né, onde ter sempre mais é como se fosse o maior objetivo, né, e as pessoas estão se envolvendo cada vez mais em seus trabalhos, em compromissos e se distanciando do que de fato a palavra de Deus nos convida, que é viver uma vida voltada para a eternidade, entendendo que o que a gente vive aqui é um período, que é um momento da nossa história e que temos um papel aqui, que é pregar o Evangelho, é falar sobre Jesus, falar sobre a pessoa de Jesus, o que ele nos ensina, como ele nos ensina a sermos humanos, né? Ele sendo Deus, nos ensinando a sermos humanos, porque ele viveu isso aqui quando esteve na Terra. E aqui em Colossenses 3 fala sobre manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Entendendo uma vez que a nossa natureza humana morreu com Cristo e quando Jesus ressuscitou, nós fomos reconciliados com Deus. E o que seria ter um pensamento nas coisas do alto, né, e não nas coisas terrenas? Eu entendo que pensamento nas coisas do alto é pensamento a partir da fé, é crer na esperança da palavra de Deus para nossas vidas e a diferença que ela pode fazer no nosso dia a dia, porque quando a gente tem fé, a gente exerce, né, a prática da fé no nosso dia a dia, passando por situações difíceis e acreditando que Deus está conosco e que Ele pode sim fazer todas as coisas e que Ele não nos dá mais do que podemos suportar. E não pensar nas coisas terrenas, que talvez seja essa lógica capitalista que a gente vive e que cobra cada vez mais da gente uma dedicação a essa vida terrena, tirando esse foco de um pensamento nas coisas do alto, que está gerando muitos problemas sociais, problemas emocionais significativos, né? Não só o aumento da depressão, da ansiedade, mas o número de suicídios, pessoas que não conseguem enxergar na vida uma solução para a sua dor, para o seu sofrimento. E estamos no mês, né, da campanha contra o suicídio, com a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. E isso é bem relevante, a gente precisa falar do sofrimento humano e o quanto que esse sofrimento evidencia que a maneira como estamos vivendo a nossa vida não é uma das melhores enquanto uma sociedade e que a gente pode começar a promover mudança nas pequenas ações, relembrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina, relembrando sobre o amor, né? Aqui também fala
sobre o amor, sobre a gente suportar uns aos outros, né? O quanto que a gente está numa sociedade intolerante, uma fechada de trânsito, bate-se o carro, né? Pessoas perdem sua vida, discussões, balas perdidas, suportar uns aos outros, amar, né? A maneira como a gente se porta, o nosso falar, o nosso agir, o nosso tratar o próximo, são pequenas dicas que podem fazer a diferença. A maneira como a gente olha para nós mesmos, a partir do olhar que Deus tem por nós, o olhar sobre nós ele é modificado, né? Entendendo que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. E isso é amor. Antes mesmo de nós nascermos, ele já havia pensado em nós. Então, independente da pessoa que você é, do que você possa ter feito, ou de como você vive a sua vida, Deus ama você. E Ele pode transformar a sua realidade em uma realidade mais leve, mais agradável. Mas entenda que é necessário você fazer uma escolha por estar com Cristo, por conhecer a sua palavra, por entender o que é esse chamamento, né? O que é esse chamado de Deus para a sua vida aqui na Terra, né? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na Terra? Eu entendo que se todos pensássemos em viver uma vida baseada na palavra de Deus, seríamos pessoas melhores e uma sociedade mais saudável. Eu entendo que esse é o caminho. Então, que nessa semana ainda você possa rever a maneira como você tem vivido a sua vida, qual é o foco que você tem dado. É ao dinheiro, são aos bens materiais, são conquistas que você determinou, ou é na maneira como você está sendo, né? Como você está vivendo, nos valores que você está transmitindo aos seus filhos, ou a maneira como você comunica o que é seu para quem está ao seu redor, o que de fato é importante para você nessa vida. Eu entendo que Jesus ele veio ao mundo por amor às pessoas, e eu acho que essa é a primeira dica que a gente recebe, de amar as pessoas, né? De não julgar. É difícil demais não julgar, mas entender a dor do outro, entender o lugar que ele está. Todo mundo tem uma história que faz com que a pessoa viva o que ela viveu e que às vezes ela não teve a oportunidade de ser ajudada ou de pedir ajuda, mas que com pequenas ações a gente pode resgatar às vezes o sentimento dessa pessoa de que ela é importante, de que ela é relevante. E assim a gente vai fazendo como naquele filme, né? Acho que é Corrente do Bem, onde pequenas ações geram grandes transformações. Uma semana abençoada e um beijinho até a próxima.